Bom, então tudo que a gente viu aqui, tá certo? As necessidades das partes interessadas, a estrutura de macroprocessos e processos, a matriz do sistema de indicadores, a matriz de necessidades versus processos, todas essas definições estruturais é o resultado, e o macrofluxo, evidentemente, tudo isso são os principais resultados da fase 1, ok? Agora é o desafio de colocar isso em prática, na operação, no dia a dia da unidade de negócio. E aí entra a fase 2, padronização integrada dos processos empresariais. Então, aqui algumas atividades dentro dessa etapa. Normalmente, né, como todo processo de mudança aí, a gente começa educando, capacitando as pessoas, né? Então aí tem o treinamento da equipe em padronização de processos, como fazer isso, né, de maneira integrada. Isso inclui, nessa capacitação, a formação de todos os líderes de processo na metodologia e a certificação de uma equipe que eu chamo de GPP Masters, os caras a equipe de profissionais que vai então atuar como consultor interno. Eles vão dominar a metodologia e apoiar os líderes nos seus esforços de padronização integrada e melhoria contínua. Ok, depois do treinamento, tipicamente se elabora um plano detalhado de implementação, onde a gente dá, obviamente, prioridade para os processos críticos, ok? E depois vamos implementando os demais processos de acordo com a sua prioridade. Então, normalmente, a partir daí é trabalho das equipes de padronização apoiadas por facilitadores internos para ter o processo o mais rápido possível funcionando e trazendo resultados melhores por conta da integração. Ok, uma das matrizes que vale a pena comentar aqui, uma das primeiras coisas que se faz antes mesmo de iniciar a padronização de cada processo individualmente, é essa matriz que eu chamo de matriz de requisitos normativos e legais. O que a gente faz aqui? Qual é a estrutura dessa matriz? Qual é a ideia? A gente cruza aqui nas filas da matriz todos os requisitos de normas e leis aplicáveis à unidade de negócio. Tudo que a operação tem que satisfazer, seja por imposição legal, ou seja por interesse da empresa em cumprir com certos requisitos de normas internacionais, por exemplo, a ISO 9000. Tá. Esse aqui é um exemplo real, onde a empresa tinha, né, quando a gente iniciou isso, ela própria reconhecia que era muito burocrática, muito pesada, né? Tinha que manter um manual com muitos procedimentos baseados nos itens da norma, por exemplo, ISO 9000, um manual de qualidade, um manual de gestão ambiental, um manual de saúde ocupacional e outras normas mais que tinha que satisfazer, cada uma com um pesado manual para ser mantido com N auditorias anuais, etc, etc. Bom, por conta dessa matriz, essa matriz viabilizou uma redução drástica dessa documentação. Tudo foi consolidado, aí realmente gestão integrada do sistema de negócio, um só manual de gestão de processo e além do mais, como a gente vai ver, bastante compacto. Okay? Então, como que é essa matriz? Qual que é a estrutura? A gente cruza nas filas os requisitos de normas e leis, cruza com os processos. E os especialistas dessas normas e leis vão dizendo quais processos deveriam, em seu fluxo, conter ou satisfazer esse requisito normativo ou legal. Tá? Então, isso vamos atribuindo as bolinhas aqui escuras, é quando o processo, em seu fluxo, tem que ter a atenção, tem que satisfazer o requisito em questão. Então, a matriz grande, tipicamente leva alguns dias para completar essa matriz, mas é muito boa porque permite realmente, em um só passo de padronização, atender simultaneamente, já de rotina operativa, atender todos os requisitos aplicáveis a cada processo. Isso permite reduzir drasticamente o peso e custo da manutenção da documentação, etc. Ok, vamos agora, partindo do primeiro nível da estandarização integrada, que é o macrofluxo, agora a gente começa a abrir, na fase 2,
construir os CIPOCs de macroprocesso. Essa estrutura CIPOC, né, a sigla vem do inglês, Supplier Input Process Output Customer, nós vamos ver mais detalhes mais para frente no curso. Mas essa estrutura CIPOC aqui vai permitir, já aqui ainda no nível macro, de macroprocesso, vai permitir que a gente desenhe a integração sistêmica dos processos. Aqui está um exemplo. O macroprocesso de comercialização, nesse exemplo particular, uma empresa de turismo. O macroprocesso tem a sua codificação, né, detalhes a gente vê depois, mas tem um macroprocesso de comercialização que tem internamente 6 processos comerciais. Tá? Planificação, planejamento comercial, promoção, vendas, etc. E aqui nós estamos vendo, nessa caixa de macroprocesso, com fronteira de início e fronteira de fim, estamos vendo como esses processos conversam internamente e sua relação com os principais fornecedores e clientes internos. Então aqui a gente tem, a nível macro, aqui nós estão todas as entradas e saídas, porque isso poluiria tremendamente aqui, perde o sentido, essa visualização. Aqui a gente coloca no nível desse CIPOC de macroprocesso somente os principais fornecedores com as principais entradas para os processos internos ao macroprocesso, as principais saídas geradas por essa dinâmica de processos e os principais processos clientes. Então já começamos a ver a integração sistêmica e definir essa integração sistêmica a partir do nível macro ainda. Então esse aqui é o segundo nível já da padronização integrada de um sistema de negócio. E descendo no terceiro e último nível e mantendo a mesma estrutura CIPOC, só que agora no nível operacional, aí tenho para todos os processos, na estrutura CIPOC, todos os fornecedores, todas as entradas, todos os atores internos do processo. Agora aqui nós temos na caixa de processos, na P do CIPOC, né? Letra P do CIPOC, Process, a gente tem fronteira de início, fronteira de fim, e temos todos os atores, os cargos que intervêm com suas atividades no processo. E também temos a nível detalhado, completo, todas as saídas e todos os clientes, né, recebem e dão fluxo a essas saídas. Então aqui, aí sim você tem definido, por essa estrutura CIPOC, que nós vamos ver mais detalhes depois, essa estrutura nos obriga, não tem como escapar, nos obriga a definir com precisão todas essas interconexões, interfaces de entrada e saída. Ou seja, não fica nenhum cabo solto, né, em definições, como eu chamo, zonas cinzentas entre as áreas e processos. Ok. Mais detalhes a gente vai ver depois no curso, sobre o diagrama CIPOC detalhado, como eu chamo aqui. Okay? Não confundir com o CIPOC macro que você encontra aí numa pesquisa na web. Você coloca lá CIPOC diagram, né, e você vai achar outra coisa que não é isso aqui. Bom, eu tomei esse exemplo aqui, abrindo do macroprocesso, esse processo de vendas de uma empresa de turismo. A gente vê, obviamente, que são várias atividades, várias decisões, né, vários cargos envolvidos aí, tá certo? Ou seja, é um processo complexo. Yeah? E o documento que padroniza esse processo, okay, do qual o diagrama CIPOC é um anexo, o documento que padroniza isso de forma integrada, cumprindo todos os requisitos normativos e legais, e nesse exemplo aqui, é um arquivo Word com 3 páginas. A primeira página é a capa. Ou seja, mesmo processo complexo como esse, com 2 páginas de Word, ok? E o diagrama CIPOC está padronizado o processo completamente e de maneira integrada. Isso, então, dá para a gente entender por que todo aquele típico peso documental, aquela burocracia engessante na organização, fica tremendamente reduzida e muito mais efetiva, né, com essa abordagem da gestão por processos. Ok, um ponto importante aqui é que as pessoas, os atores
né, das que realizam as atividades em cada processo, tem que participar desde o início, né, na definição do seu fluxo de trabalho, né? Então, não se trata de, a estilo antigo, convidar um especialista em processos que vá, observa, conversa com as pessoas e levanta as atividades, depois cria um procedimento e chega para o pessoal com um pacotão. Esse é o procedimento que vocês devem fazer. Não vai funcionar. Primeiro, não vai estar perfeito, porque da cabeça, né, por mais especialista que seja, não vai ser o mesmo que toda uma equipe que conhece a realidade operacional do processo em seus detalhes. Não vai estar nem de boa qualidade. E, além disso, vai suscitar a resistência do pessoal a aceitar um pacote burocrático para ser cumprido. É muito mais produtivo, é isso que a gente faz na gestão do processo, fazer um trabalho de equipe realmente, desde o início, convidando os atores dos processos a participar e colocar em ação toda a sua experiência, todo o seu conhecimento, toda a sua criatividade para já padronizar o processo e ter um desempenho otimizado desde o início. Ok, então, resumindo aqui, os 3 níveis da padronização integrada. Nós temos o primeiro nível, macrofluxo do sistema de negócio, onde cada componente aqui desse macrofluxo é um macroprocesso. A gente desdobra isso para um segundo nível, já na estrutura CIPOC, onde nós temos agora os componentes internos desse macroprocesso, são os processos. Então nós temos aqui os CIPOCs de macroprocessos. E finalmente o último nível, o terceiro nível da padronização integrada, já são na mesma estrutura CIPOC, só que agora em detalhe operacional os processos. E gira em torno dessa dinâmica de processos a documentação pertinente, instrutivos operacionais, detalhes, registros, né, os formulários que se utilizam, etc. Ok, então, aí estão os 3 níveis da padronização integrada. De maneira que você pode, de maneira inequívoca, no final desse trabalho, né, ter mapeado todos os fluxos de criação de valor para todas as partes interessadas, de maneira que elimina redundâncias e desperdícios em geral. Ok, resumindo os resultados da padronização integrada, nós temos esse fluxo, como eu comentei, né? O fluxo das atividades feito de maneira clara, subordinando a estrutura vertical aos fluxos horizontais de criação de valor. Outro benefício também importante é que você pode, com precisão agora, ter bastante claro qual é o perfil profissional que devem ter os diferentes cargos. Você pega um cargo qualquer e vê, ok, esse cargo aqui intervém executando quais papéis, o que ele faz em quais processos. E aí vendo que tipo de atividade, que tipo de informação, que tipo de decisão está sendo tomada por esse cargo, é fácil para os profissionais de recursos humanos estabelecer o perfil de conhecimentos, habilidades de cada cargo. Depois é só cruzar esse perfil com as pessoas que executam, que estão exercendo o cargo, para saber, então, que necessidades de treinamento, desenvolvimento desses profissionais a organização precisa, com foco nas necessidades da operação realmente. Ok. Além disso, o próprio fato de ter o pessoal envolvido desde o início na definição do fluxo de trabalho já é uma grande fonte de criatividade, uma grande fonte de eficácia, de eliminação de desperdícios, de reduzir custos e melhorar a qualidade do resultado final para as partes interessadas, cliente no centro. Ok? Como eu já comentei, tudo isso é feito com uma documentação super leve, super efetiva, que cumpre tudo o que tem que cumprir. E, obviamente, contando com know-how para isso, com facilitadores competentes, você pode, ao definir as práticas internas, especialmente para certos processos, tipicamente pesquisa de mercado, voz do cliente, desenvolvimento de produtos, gerenciamento de projetos, certos processos vão pedir um fundo metodológico.
E aí entra a contribuição, né, dessas metodologias de melhoria sistêmica, especialmente TOC, Teoria das Restrições, Lean e Six Sigma. Elas podem contribuir fortemente nessa redesenho dos processos empresariais, incorporando o que tem de melhor dessas metodologias, incorporando a dinâmica dos processos. Então você incorpora, internaliza esse know-how metodológico a certos processos-chave da organização. Ok, aqui a gente conclui essa segunda parte do curso, a segunda sessão, e eu recomendo que você veja, vou deixar o link na descrição, que você veja esses 2 vídeos, né, onde eu comparo a verdadeira gestão por processo, que nós estamos prescrevendo aqui, com a falsa, né, gestão por processo, a ilusória gestão por processo. Ok, dá uma olhada nesse vídeo, coloque seus comentários, por favor. E como sempre, nós vamos aqui encerrar com as perguntas de revisão conceitual ao estilo, né, no mesmo estilo da prova final. Se você quiser obter no final o seu certificado de GPP Champion, faça aí, né, essas perguntas. Você vai se familiarizando com o tipo de perguntas que aparece na prova final. Ok? Então, deixo aí você com essas perguntas. Você já sabe as regras, lê todas e escolha sempre a resposta mais completa. Ok? Cuidado com aquelas que pedem para você marcar, né, a alternativa falsa. Ok. Então, revisa, pausa o vídeo, coloca a sua resposta e depois vê. Na descrição vou deixar as respostas das questões de revisão.